Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós vamos conversar sobre revelia, matéria tratada em três dispositivos do Código de Processo Civil, artigo 344 a 346. Tá, para o Código de Processo Civil, para a nossa legislação processual, revel é o réu que não contesta, que não apresenta defesa, ou seja, houve a petição inicial, ele é citado para apresentar a sua peça de defesa, contestar os fatos, apresentar a sua versão do que está sendo alegado, e ele simplesmente não se manifesta. Tá? E daí gera uma série de efeitos que a gente vai passar a ver agora. Mas eu quero fazer uma diferença muito grande aqui entre o Código de Processo Civil, cuja revelia decorre da ausência de contestação dos juizados especiais cíveis, regidos pela Lei 9.099, cuja revelia decorre da ausência do demandado à audiência. São situações diferentes. No Código de Processo Civil, decorre da ausência de contestação, e no juizado decorre da ausência à audiência. Tá? Então, fazer essa diferença para esclarecer bem as hipóteses em que a revelia ocorre nos juizados e no Código de Processo Civil. Mas os efeitos da revelia são os mesmos, tá? O primeiro efeito é a presunção de veracidade aqui, pessoal, dos fatos alegados pelo autor, ou seja, dos fatos da história, do que ele alega. Olha, houve um acidente de trânsito, assim, assado, tal. Quem deu causa foi fulano, porque avançou a preferencial. Então, se ele não contesta, há uma presunção de veracidade desses fatos. Matéria importante, presunção relativa, tá? O juiz não fica obrigado, por causa da revelia, a dar uma decisão favorável. Essa presunção não é absoluta, ela é relativa. Então, primeiro efeito da revelia, presunção de veracidade dos fatos alegados na petição inicial. Segundo efeito, fluência do prazo independente de intimação, ou seja, os prazos vão correr pela sua mera publicação, independente de intimação do autor. Ele não precisa ser intimado, que é uma presunção que ele não tem interesse em acompanhar o processo. Terceiro efeito é a preclusão temporal para apresentar a defesa. Ou seja, ele perdeu o momento para apresentar a defesa, então ele não vai poder fazer uma nova defesa nos autos. Precluiu, ele perdeu o momento, perdeu o tempo, perdeu a oportunidade. E um outro efeito também importante é que não impede a posterior participação do réu no processo, mas ele vai pegar o processo no estado em que o processo se encontra. Ele pode requerer diligências, pedir apresentação de provas, tá? Mas ele vai pegar o processo no estado em que estiver e com os efeitos acima elencados, presunção de veracidade dos fatos. Ele vai ficar numa situação muito difícil, mas não impede a participação dele posteriormente. Tá? Um ponto que eu queria chamar aqui a atenção é a respeito da presunção relativa de veracidade dos fatos. Tá? O nosso Código de Processo Civil ele deixa muito claro que não haverá essa presunção aqui nas seguintes hipóteses. Não haverá presunção de veracidade dos fatos, havendo pluralidade de réus, um deles contestar, ou seja, eu entro a ação contra o João, o Pedro e o Luiz. E o João não apresenta a defesa, mas os outros dois réus apresentam. Então, não haverá presunção de veracidade, porque eu não vou poder julgar o conflito de forma separada. Então, não haverá presunção de veracidade, havendo mais de um réu, um deles apresentar a defesa. Ok, pessoal? Segundo, o litígio versar sobre direitos indisponíveis. O que são direitos indisponíveis? Direito indisponível é aquele que não pode ser objeto de renúncia, cessão ou transação, tá? O que significa? São direitos que exigem prova, um contexto probatório mais amplo. Que exemplos eu posso dar? Direitos relacionados ao estado das pessoas, nome, estado civil, casamento, filiação.
direito de menores, direito à saúde. Esses direitos, eles são indisponíveis, então não há presunção de veracidade nessa hipótese. Outro caso que não haverá presunção de veracidade dos fatos é faltar documento indispensável. Por exemplo, eu entro com uma ação de alimentos e não junto a certidão de nascimento ou documento que comprova a paternidade do pai, do alimentante, por exemplo. Aí falta um documento indispensável. Mesmo que ele não apresente defesa, eu não vou poder julgar uma ação de alimentos em relação ao sujeito se não houver prova que ele é o pai. Tá? Então, falta de documento indispensável. Segundo, seria a petição inverossímil ou contraditório. O que seria uma petição inverossímil? Por exemplo, houve um acidente de carro porque passou uma nave espacial na avenida, o fulano não parou e bateu no meu carro. Quer dizer, é inverossímil que uma nave espacial alienígena passe na avenida. Então a história não fecha, tá? Outro elemento, a petição contraditória, ou seja, ela se desdiz dentro de si, tá? Então, pessoal, essa é a revelia. Revelia é a ausência de defesa do réu no processo. Ela gera, aqui recapitulando, presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pelo autor. Os prazos vão correr independente de intimação do réu. Ele perde a oportunidade de apresentar a contestação em outra fase do processo, é uma preclusão, e não impede posterior participação do réu no processo. A presunção de veracidade ela é relativa e ela não ocorrerá havendo pluralidade de réus, um deles apresentar defesa, o litígio versar sobre direitos indisponíveis, ou seja, direitos que exigem prova e que não admitem renúncia, cessão ou transação, exemplo, direito de família, direito de menores, faltar documento indispensável para o exercício do direito, e a petição inverossímil, petição inicial, os fatos narrados na petição inicial forem inverossímeis ou contraditórios. Era isso, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima aula.